Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesse momento, em fazer essa live, eu quero primeiro fazer uma oração por todas aquelas famílias que têm estado com seus queridos internados, outros que Deus já levou, e eu quero orar por esses irmãos e por essas famílias. Pai, no nome de Jesus, eu apresento essas famílias que estão sofrendo com seus parentes internados. Peço ao Senhor para visitar esses enfermos e curá-los pelo poder do Teu nome. E consolando aqueles que Deus já levou, consolando as famílias que ficaram com a saudade e lembrança daqueles que partiram. Que Deus venha trazer o consolo e o renovo espiritual na vida de todas essas famílias. Nós pedimos ao Senhor que repreenda essa enfermidade, esta pandemia, do meio das famílias da nossa cidade, do nosso estado. Assim pedimos ao Senhor esse milagre, no nome precioso de Jesus. Nós declaramos curados os enfermos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos aqui para trazer-nos uma palavra da parte de Deus sobre a cura que Deus fez em um general do exército rei da Síria. Esse homem era um homem valoroso, um homem guerreiro, comandante de um grande exército, e por ele Deus tinha dado vitória a eles, até mesmo sobre o povo de Israel. Mas acontece que a Bíblia diz que este homem era um homem valoroso, era muito respeitado, mas era leproso. E por motivo da sua lepra, a tristeza era profunda, porque a tristeza não deixava ele se alegrar pelas guerras que ele vencia e as suas batalhas vencedoras, devido ao seu estado de saúde. Mas como é importante nós encontrar em segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro era e ficou leproso. Meus amados irmãos, esse estado desse cidadão representa toda a humanidade, milhões de vidas, porque a lepra representa ou é figurado como o pecado. Em vários aspectos, o sentido é o mesmo. A lepra neutraliza a sensibilidade do corpo e deixa a pessoa sem os seus sentidos, receptor do seu corpo. Assim também o pecado, ele tira a sensibilidade da alma e a pessoa não sente que está condenado diante do Senhor, se não voltar e confessar seus pecados. Por esta razão, este homem representa milhões de vidas, que mesmo sendo guerreiro, mesmo sendo honrado, mesmo sendo presenteado com certos talentos, mas entretanto não tem alegria, porque olha para seu corpo e vê sendo dominado por uma lepra. E por esta razão, este homem representa todos aqueles que, estando em pecado, não sente a presença de Deus, não sente alegria, não sente prazer na sua vida, porque o pecado não permite. A outra representação da lepra com o pecado é que a lepra não dói, e por não doer, a pessoa não sabe tomar providência do seu estado de saúde. Assim também o pecado não dói, e por isso o pecador não toma providência de se restaurar diante do Senhor,
porque não fica sentindo a dor do pecado. A dor do pecado só vai se manifestar quando vir juízo, quando vir um castigo, ou quando vir a repreensão de Deus. E por esta razão, eu, como ministro do Evangelho, estou vos aconselhando que olhe para Deus, porque este homem, quando ele foi orientado por uma garota, que ele mesmo tinha levado para a sua casa, e esta informou que em Israel havia um homem de Deus, um profeta de Deus, que restauraria ele da lepra. E ele tomou providência, mandando carta e pedindo realmente o socorro, e Deus, pela sua graça, alcançou aquele homem. Mesmo ele tendo que se humilhar, como todos nós, temos que se humilhar diante do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, nossas culpas, para que a nossa consciência fique realmente restaurada diante de Deus. Este homem procurou refúgio em Deus através do profeta Eliseu. E a graça de Deus o alcançou, quando Eliseu disse para ele, se ele mergulhasse no Rio Jordão 7 vezes, ele ficaria curado e livre da lepra. Assim, este homem representa a tantos quanto possa procurar a graça de Deus e ser libertado da sua lepra, que representa o pecado. A prova disso, que a graça lhe alcançou, é quando Cristo foi procurado por 10 leprosos. Está em Lucas, capítulo 17, versículo 11, e os versos a seguir, que os 10 leprosos, saindo de uma certa aldeia, foi ao encontro de Jesus pedindo misericórdia, porque era um leproso e estava separado da sua comunidade, da sua sociedade, das suas famílias. E por essa razão, aqueles 10 leprosos encontraram em Jesus a misericórdia, e Jesus os curou. Mandou que eles se apresentassem aos sacerdotes da época para lhes declarar curados. E ali, quando todos estavam curados, a Bíblia diz que um voltou para agradecer a Cristo pela libertação. Esse que voltou representa todos aqueles que vêm a Jesus procurando a sua graça, a sua misericórdia, e confessam seus pecados e alcançam o perdão de Deus e são restaurados da sua vida. E como diz a Bíblia em Mateus 11, versículo de número 28, vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Se você está com qualquer problema, seja uma rancenia, que hoje é a lepra, ou o pecado que está causando prejuízo na sua consciência, deixando você atormentado, venha a Jesus, que Ele é aquele que pode te aliviar. Nessa live você pode encontrar a Cristo. Onde você estiver, eu não sei qual é o seu estado, qual é a sua necessidade, qual é a doença que você está passando, seja qual for a enfermidade, o remédio que nós temos é Jesus. Esse é o remédio perfeito. Sabemos que os médicos lutam, trabalham e sofrem pelos enfermos, mas eles não podem dar a vida, eles não podem curar, eles podem aliviar e ajudá-los. Mas Cristo é que é o Salvador, é o libertador, pode curar perfeitamente. E por essa live eu quero dar um pequeno testemunho da minha filha, que esteve internada quase 100 dias, desenganada pela medicina, mas eles lutando e fizeram uma cirurgia no pulmão da minha filha, tirando 1,5 kg de um fungo. Mas o milagre foi Deus quem fez, quando eles realmente disse para minha filha que pudesse comemorar 2 datas, a data do nascimento dela e a data do que Deus estava fazendo na sua vida. E isso eu estou contando para a glória de Deus nessa live. Queridos irmãos, Cristo é o libertador. Aqueles 10 leprosos, quando sentiram a necessidade de procurar Jesus, saíram ao encontro de Jesus e pediram misericórdia, dizendo, tem misericórdia de nós. Se a nós como sociedade, nós como pessoas, reconhecerem Jesus que foi enviado de Deus para socorrer o pecador, perdoando, transformando,
abençoando e escrevendo o seu nome no livro da vida. O Salmo 103, verso 3 diz: é Ele que perdoa nossos pecados, é Ele que sara todas as nossas enfermidades, e é Ele que redime-nos da perdição. Quero dizer para os irmãos que o maior problema nosso é a perdição. Se morrermos sem Cristo, a perdição é inevitável. Mas eu vos aconselho, volte para Jesus. Aqueles que estão fora da comunhão, aqueles que não aceitaram a Cristo, aceite como Salvador. Esta live é para te ajudar a compreender a necessidade. Assim como a lepra deixa o corpo sem a sensibilidade de sentir realmente aonde é que está a dor ou aonde é que está a falta da sensibilidade, assim o pecado deixa a pessoa insensível para com a eternidade. Não deixa sentir o tamanho, a dor da perdição, não deixa sentir a tamanha falta da comunhão com Deus. Portanto, meu amigo, meu irmão em Cristo, olhe para a palavra de Deus, porque ela é a palavra justa e verdadeira. Nessa live quero vos informar que assim como foi nos dias de Noé, o povo vendo Noé construindo a arca, isso durou 120 anos. O povo vendo aquela luta de Noé construindo a arca e não perceberam. E quando a arca estava pronta, Deus ainda deu 7 dias. A arca já pronta para se eles quisessem entrar, e eles não foram sensíveis, não entraram, perderam a vida, foram destruídos. Mas Deus o avisou através de Noé, avisando, dizendo: Deus vai mandar um dilúvio. Assim também os pregadores avisa que Cristo veio ao mundo para salvar. E se nós não aceitar a Cristo, é inevitável a nossa perdição. Se não aceitar a Cristo, precisamos olhar para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que restaura-nos para Deus. E Deus não tem prazer na morte de nenhum ímpio, de nenhuma pessoa fora da sua presença. O prazer dele é de salvar a todos, e ele ama a todos de uma forma realmente sem acepção de pessoas. Ele ama a todos, seja qualquer classe social, ele ama de forma especial. Entenda o amor de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis dessa pandemia, especialmente aqui na nossa capital, aqui em Goiânia, onde estamos passando por um pique muito perigoso. Muitas vidas sendo ceifadas por essa pandemia, outros Deus ajuda a escapar, mas certamente tudo está no controle de Deus. Que Deus console cada família que perde um querido, e que Deus restaure aqueles que estão na UTI, e que seja restaurado para a glória de Deus. Essa é a nossa oração, e que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Em Cristo Jesus, o meu abraço.